Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e a pronúncia está destruindo o seu inglês. E não é porque você não pronuncia certos sons perfeitamente, mas porque você está se preocupando com uma parte minúscula do idioma e deixando de fazer o que realmente importa. Estudar apenas pronúncia não vai te deixar mais fluente. Na verdade, pode até travar mais na hora de falar. Se você fica pensando muito, como é que eu vou pronunciar certo som, como TH ou final com consoante das palavras, você pode ficar até mais travado ao invés de fluir mais. Eu sei que no Brasil a gente tem essa cultura muito forte de achar que ser fluente é ter um sotaque perfeito. E perfeito seria americano ou britânico padrão. E nós crescemos ouvindo tipos de comentário como, minha tia mora nos Estados Unidos e ela fala muito bem, e ela disse que tal coisa está errada. A minha tia não tem sotaque, as pessoas acham que ela é americana. Primeiro, ninguém acha que a sua tia Maria de Lourdes é americana. Vamos ser sinceros. Segundo, ninguém fora do Brasil liga muito para o seu sotaque, ou se você fala certo som perfeitamente ou não. E até para coisas que as pessoas acham que isso vai importar, vai contar pontos de fluência, não importa. Eu fiz o meu teste de IELTS muitos anos atrás, e na época eu cometia certos erros de pronúncia. Na verdade não são erros, porque muitos nativos falam da maneira que eu peguei a pronúncia, mas não é a maneira mais ensinada. E eu tirei a minha nota mais alta, eu tirei uma nota super boa no IELTS, sem nunca ter estudado, eu aprendi sozinha, eu me preparei para a prova sozinha. E a nota mais alta que eu tive foi no speaking. Porque ter a pronúncia de certo lugar não significa falar bem. Para falar bem de verdade um idioma, precisa ter muito contato, ter estudado muito aquele idioma antes. E se limitar a um sotaque específico, porque você quer ter aquela pronúncia daquele lugar, na verdade você está limitando o conteúdo que você pode ter acesso e limitando o tanto que você pode aprender. Foi um erro que eu cometi no começo. No começo, quando eu comecei a aprender inglês, eu me recusava a escutar coisas americanas, porque eu queria ter o sotaque britânico. Eu tinha isso na cabeça porque eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos. Não é uma cultura que me interessa, então eu sempre quis ir para o Reino Unido. E eu fui para o Reino Unido, mas no começo eu escutava só o sotaque britânico. A questão é, não existe um sotaque britânico, são mais ou menos uns 40. Então eu teria que escolher entre 40 qual sotaque britânico. E aí, na realidade, quando eu cheguei lá, ninguém fala igual eles falam na TV. Ninguém fala como eles falam na BBC. É totalmente diferente. Então eu acabei me rendendo e ouvindo mais conteúdo americano, até porque tem mais conteúdo americano. E se eu fosse me limitar a séries britânicas, por exemplo, muitas têm 3 episódios por temporada, enquanto as americanas tinham, tipo, 20 episódios. E aí, quando eu me rendi e comecei a ouvir qualquer coisa em inglês e não me limitar a sotaque, eu aprendi muito mais. E na vida real, você não vai filtrar só um sotaque. Você não vai ouvir só um tipo de sotaque no dia a dia, mesmo morando fora. Principalmente morando fora, porque eu morei na Inglaterra e, na verdade, pessoas da mesma cidade tinham sotaques diferentes. E eu trabalhava numa área muito internacional, então eu encontrava americanos, eu encontrava pessoas do mundo inteiro. Então tinham várias, no meu dia a dia eu escutava vários sotaques. Se eu tivesse me acostumado a ouvir um só para pegar aquela pronúncia, eu teria dificuldade de entender outras pessoas. E quando a gente não se limita, a gente começa a entender mais sotaques, e isso conta muito mais do que ter um sotaque, exatamente uma pronúncia de um lugar. E na vida real você vai precisar entender pessoas de vários lugares, não vai ser todo mundo que vai falar igual. Hoje eu já visitei mais de 22 países, em todos os lugares as pessoas cometem erros de pronúncia, que não são erros, é porque não é a pronúncia que é mais ensinada no Brasil, que é a pronúncia americanizada. E ninguém está nem aí, todo mundo se entende. Geralmente eu convivo em lugares muito internacionais, então eu conheço pessoas de muitos lugares diferentes, mesmo eu não tendo ido pro país da pessoa, e ninguém liga para como você pronuncia o TH, o ED no final da palavra, ninguém liga. E a maioria das tias Marias que moram fora e corrigem certos sons, ou falam, essa pronúncia está muito abrasileirada, é porque não tem nenhuma noção de variação linguística. Ela conhece, essas pessoas que moram fora, elas conhecem só daquela região. Conhecem como o patrão fala, porque não falam com muitas pessoas de fora, não tem contato. E não tem conhecimento para saber diferenças e acham que porque não é como fala naquele lugar que está errado. E o problema é que no Brasil tem muito professor também que acha isso, que acha que só um padrão está certo. Eu conversei com um professor da Irlanda, eu vou deixar o trecho do vídeo aqui, se vocês quiserem ver o vídeo completo, eu vou deixar o link também. E ele falou isso aqui. I think what makes it worse is the overthinking phase. I think when you overthink it, it gets worse. Like, for example, the Irish people, for example, we don't really use this TH sound, like the. We say the with a D sound.
Like a D And or sound, yeah. let's say, exactly like you said, like this, that, for example, we don't say three, we would say tree as like three outside. Yeah. We don't say like through the city, we would say through, like TRUE, or through the tunnel or through the street. Because even us, we don't, we have people that use it, but for example, I personally wouldn't use it. Eu quis mostrar o vídeo dele porque quando um brasileiro fala assim, todo mundo critica, fala que tá errado. Imagina um brasileiro falar árvore em vez de falar três, falar tree e não falar o three, não puxar o TH. Mas ele é nativo, ele não fala, vocês vão corrigir ele? Será que essas pessoas que adoram comentar em brasileiros que estão aprendendo inglês ou ensinando, falando que certa pronúncia é errado, eles vão corrigir, por exemplo, o TH? Muitas pessoas da Inglaterra, da Irlanda, do sul dos Estados Unidos, então são vários lugares, não é uma região ou outra, são vários lugares que não pronunciam o TH como é forçado nas escolas. E não tem problema em você querer pronunciar o TH com a língua entre os dentes, fazer, né, aquele padrão. Mas o problema é que tem muita gente que não consegue. E tem muita gente que cada vez que tem um TH, e tem muitos, ela vai travar e ficar pensando, ai, tem que botar a língua entre os dentes. E aí vai ficar aquela fala muito mais estranha, muito menos fluente do que se a pessoa pronunciasse o TH como T e falasse naturalmente. O que muitos nativos fazem. Então essa preocupação de ficar pensando demais de como eu vou pronunciar, na verdade vai te deixar menos fluente do que fazer o som perfeito, mas ficar todo travado. Então em vez de ficar paranoico e ficar lá cuspindo nas pessoas tentando fazer esse TH, ou ED, ou M, ou qualquer outro som que a gente tenha mais dificuldade por não ter no nosso idioma, use esse tempo para escutar o idioma, para ter contato com o idioma, para ler. Porque isso é o que vai deixar a sua fala melhor. Foque em coisas que vão fazer a diferença, porque nada adianta você ter um som, saber um som específico do idioma perfeitamente, mas você não consegue fazer uma frase. Você não consegue entender o que os outros falam. Você tá ali só repetindo um som igual um papagaio e você não tá realmente aprendendo. Você não tem vocabulário, você não consegue desenvolver uma conversa no idioma. Isso é mais importante. Praticar pronúncia não é praticar speaking. Muitas vezes eu vejo assim, dicas para praticar o speaking. E são só dicas de pronúncia. Você ficar repetindo a pronúncia vai trabalhar a pronúncia, mas não vai ajudar você a saber falar. Para falar, você tem que ter muito mais conhecimento do idioma, estruturas, vocabulário, para conseguir desenvolver uma conversa. E construir isso é o que vai fazer você falar bem, não ficar repetindo um som separado. Principalmente no começo, quando você ainda não tem muita noção do idioma. Se você quer praticar pronúncia, não tem problema, eu não tô falando nunca pratique pronúncia. Mas se você não tem noção nenhuma do idioma e você já quer, eu quero ter o sotaque britânico, eu vou praticar certos sons pra falar como um britânico, mas você ainda não tem noção nenhuma do idioma, você não sabe estrutura, você não sabe formar uma frase, isso não vai ajudar você a falar de verdade, porque você tá perdendo um tempo de uma coisa, praticando uma coisa que você ainda não sabe. Porque a pronúncia é para aperfeiçoar alguma coisa que você já sabe. Se você não sabe ainda e tá praticando pronúncia, você tá perdendo tempo. Se depois que você já fala e quer melhorar, tem vontade de falar de certa maneira, é uma coisa. Aí você pode trabalhar isso. Mas se no começo você tá só focando nisso e você não sabe nem falar uma frase ainda, não entende ainda, isso vai atrapalhar na hora de falar. E isso diz, se você não pronunciar certo som exatamente como eles pronunciam, eles não vão entender. É o que o Greg falou. Ele fala árvore, mas ninguém vai achar que ele tá falando árvore, porque é contexto. A gente não vai falar uma palavra solta. Se ele falar tree, eu vou achar, tá, é árvore. Mas se ele falar, I have 3 books, eu não vou achar que ele tem árvore e livros. Não faz sentido, é contexto. Ninguém é tão idiota de não entender por causa de um som. A não ser que você esteja falando a palavra solta, mas aí você não tá formando uma frase, então com certeza a pessoa não vai entender porque você não tem contexto. O contexto vai fazer as pessoas entenderem mais do que a pronúncia. E depois de todos esses anos viajando e conhecendo pessoas de todos os lugares, o Brasil é o único lugar que eu vejo essa obsessão com a pronúncia e com sotaques específicos. E essa preocupação em esconder o nosso sotaque nativo. Isso contribui o fato de pouquíssimas pessoas falarem inglês mesmo no Brasil. Isso gera um medo de falar, um medo de aprender o idioma, porque a gente tem essa crença que tem que falar de certa maneira para ser entendido, para falar realmente o idioma. Então a gente já começa com isso antes mesmo de aprender.
e fica com isso na cabeça: se eu não consigo fazer certo som, eu não vou conseguir falar o idioma. E aí muitas pessoas ficam traumatizadas antes mesmo de aprender e desistem. Então muita gente acaba não aprendendo por causa disso. O sotaque, a pronúncia específica de certos sons são como um toque final, não são a base para você aprender. Você não vai construir o seu conhecimento com detalhes, isso é um detalhe. Não tem problema você que já sabe falar e quer desenvolver, quer trabalhar certos sons. O problema é você ser iniciante e ficar 1 hora lá tentando pronunciar certo som, ao invés de estar usando essa hora para aprender o idioma. Então, se você está começando a sua jornada aprendendo inglês ou outro idioma, é normal não conseguir reproduzir certos sons no começo, porque a gente não tem alguns sons no português. E você não precisa deles, muitas vezes, para ser compreendido, porque muito vai ser pelo contexto. Você não vai falar essas palavras soltas. Então, foque no que vai realmente desenvolver o seu inglês, foque em escutar muito, ler muito, construir a base do seu inglês e ignore essas pessoas desinformadas. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!